Muito bem, então, mais uma vez, né? Muito bom dia a todas as pessoas presentes aqui na sala. Namastê, Hare Krishna. Hoje é um dia muito especial que eu quero dar algumas boas e outras excelentes notícias para vocês, tá? É dito que a felicidade, ela é sempre, sempre coletiva. Ela não, a felicidade, ela nunca é localizada ou individualizada. A pessoa pode experimentá-la individualmente, é um fato, mas ela sempre ocorre como consequência de um evento coletivo. Uma felicidade compartilhada é uma felicidade que se reproduz. E tudo aquilo que pode ser reproduzido, replicado de maneira consciente, isso também é ciência. Tá? Então, a felicidade é uma ciência. A felicidade é algo que se aprende. E o procedimento que nós utilizamos, o passo a passo da ciência da felicidade, que é a ciência de Bhakti, envolve os 3 passos consistentes que justificam uma felicidade sustentável. Primeiro, é preciso haver paz. Não há paz sem felicidade. Aliás, não há felicidade sem paz. A felicidade é sempre um subproduto da paz. A felicidade sem paz é ansiedade. A felicidade sem paz, assim que a pessoa fica feliz, ela já fica ansiosa, com medo de que aquela felicidade seja interrompida ou de que aquela felicidade seja apenas o prelúdio de uma catástrofe. A felicidade sem paz é sempre uma causa de sofrimento, também, por incrível que pareça, né? Então, a felicidade, ela depende necessariamente de que o ser tenha paz. E não é preciso paz absoluta, que isso é utópico, tá? Paz absoluta é impossível, principalmente com vizinhos, né, que a gente tem, ou com governos, ou com os nossos, né, amigos, ou então parentes, ou então relacionamentos. Então, praticamente essa paz absoluta é utópica. A gente, né, consegue administrar nossas convivências aí e a gente consegue um pouco de paz. Então, vamos colocar que a média, acima da média, já é o suficiente. Né? Numa escala de 0 a 10, se a gente tiver 5,5, já está bom, já passa. Abaixo é ruim, aí dá ansiedade. Então, um pouco acima a gente já consegue ter felicidade, sim, mas é preciso paz. Então, essa paz, ela tem que estar um pouco acima da média para sustentar a felicidade. Então, não há felicidade sem paz, ok? E não há bem-aventurança transcendente ou realização da substância transcendente sem felicidade. A transcendência é um oceano de felicidade, é um oceano de bem-aventurança. A transcendência é saturada de bem-aventurança. Então, se nós não tivermos almas habituadas a sentir felicidade sustentável que depende da paz, nós não entendemos o significado de bem-aventurança. A gente ouve falar em Ananda, Ananda, bem-aventurança, mas nós ficamos assim, sabe aquele meme do John Travolta, que não tem um meme que ele faz assim, né? Fica assim, olhando assim, bem engraçado, né? O pessoal pega uma figurinha dele assim e faz. Sabe aquela situação que você fica assim, querendo, o que é isso? Do que se trata? Nunca ouvi, eu não sei, nunca ouvi falar. Bom, a pessoa fica sem ter experiência prática do que significa. Então, Ananda é uma substância que vem após a pessoa estar habituada ou familiarizada com a felicidade estável, contínua. Não ininterrupta, mas contínua. Uma felicidade contínua não significa uma felicidade sem interrupção. Ela pode até sofrer interrupções, mas ela continua na sua sequência. Tá? Então, isso é felicidade. E a felicidade, a bem-aventurança, ou Ananda, o estado de Ananda, que é a experiência da transcendência, a experiência do reino de Deus, né, como Jesus dizia, ela depende de felicidade, a felicidade depende de paz, e a paz depende de equilíbrio mental. Né? Não existe paz sem a mente estar equilibrada. É utópico. Então, a pessoa que almeja ser feliz, almeja ter realização, almeja ter prosperidade, sem equilíbrio mental, ela está enganando a si mesma. Ela está se iludindo. Ela está iludindo a si própria.
pode ser que isso seja uma estratégia de automutilação, como o vitimismo, por exemplo. Porque aquele que falha em planejar, prestem atenção, aquele que falha em planejar, planeja falhar. E quando a pessoa planeja falhar, qual é o plano dela? Desfrutar da bem-aventurança ilusória de ser uma vítima, uma coitadinha. Porque, afinal de contas, o fracasso já é um hábito da alma condicionada, porque ela está habituada às celas, está habituada ao renascimento, a morrer e renascer. Então ela se adaptou ao fracasso existencial. Por isso ela fica viciada no fracasso existencial. E ao viciar-se no fracasso existencial, na condição de prisioneira, ela desenvolve uma síndrome de Estocolmo existencial, em que ela, então, vai apostar as fichas e a força espiritual dela, ou a força psicológica dela, no vitimismo, na posição da vítima. E aí, esse hábito de ansiar ou esperar pela derrota, pelo fracasso, faz com que a pessoa aprenda a desfrutar do prazer do sofrimento, que é o equivalente, né, das drogas, que é o equivalente dos relacionamentos abusivos. A pessoa se habitua ao sofrimento, se adapta ao sofrimento e passa a extrair satisfação do sofrimento. E quando ela menos percebe, ela está propagando o sofrimento como modelo de vida para si própria e contaminando o ambiente ao redor dela, causando sofrimentos a todos por conta dessa ânsia pela derrota, pelo fracasso, pelo medo, pela sensação de desespero ao qual ela está habituada devido à familiaridade dela com a cela, que é o ciclo do samsara, dos repetidos nascimentos e mortes. Então, tudo depende de equilíbrio mental. O equilíbrio mental é fundamental para o restante das operações. É por isso que a pessoa que experimenta o equilíbrio mental, após isso, experimenta a sensação da liberdade. E essa sensação da liberdade é definitiva. Sem essa experiência da sensação da liberdade, o bem-estar que a liberdade produz, o ser permanece sempre em estado de sofrimentos e acreditando que sofrer é ser feliz. Por exemplo, imagine uma pessoa sentada numa cadeira, numa situação de tortura. Uma pessoa ela é amarrada numa cadeira e ela, então, é colocada dentro de um reservatório de água, uma piscina. Ela é, então, colocada dentro de uma piscina, submersa. Então, lá embaixo, ela prende a respiração. E quando ela está, assim, quase se sufocando, a pessoa lá de cima puxa essa pessoa de volta para a superfície e ela respira. Então, quando ela respira, ela entende aquela respiração como felicidade. Na verdade, não é felicidade, é apenas alívio da dor, alívio do sofrimento. E o alívio do sofrimento ela interpreta como felicidade. Essa é a condição da alma condicionada. Os pequenos momentos de felicidade que ela experimenta, permeada do futuro com ansiedade, com o sofrimento, é o alívio do sofrimento. Por quê? Como ela não tem na pauta dela a determinação ou o conhecimento do direito que ela tem à liberdade existencial de não renascer mais como ser humano, então ela já espera o próximo sofrimento. Como aquela pessoa que está presa na cadeira e sabe que logo depois ela será colocada de volta na água. Então ela respira como alívio do sofrimento, sabendo já que vai voltar a sofrer na sequência. Então ela é colocada de volta submersa na água. Então essa alternância entre estar submersa e estar respirando, ela interpreta isso como felicidade, os momentos em que ela está aliviada dos sofrimentos. Isso não é felicidade, isso é apenas alívio da dor, alívio do sofrimento. Nós, almas, ansiamos pela felicidade, ansiamos pela bem-aventurança, pela plenitude. Nós somos plenas, por isso que nós ansiamos plenitude. Nós ansiamos estabilidade, continuidade. Nós ansiamos por felicidade plena, porque essa é a intuição que nós temos porque nós somos almas. Essa intuição vem do fato de nós sermos almas. E a ansiedade que nós vivemos se deve ao fato de nós estarmos no ambiente errado para nós. Esse ambiente errado, esse ambiente inadequado,
ele passa a ser inadequado apenas quando nós percebemos que nós somos almas e que nós ansiamos por algo superior. Enquanto nós não percebemos isso, o ambiente está correto. Os animais, por exemplo, não percebem que são almas. Então, para eles, o ambiente é satisfatório. Há também alguns seres humanos que são híbridos. Eles são recentes, saídos dos reinos animais, assumem formas humanas, mas ainda não estão plenamente adaptados à humanidade. Então, eles se comportam como animais em corpos humanos. São bestas humanas. Eles estão em transição. Alguns são violentos, outros são mais ou menos, e outros já estão pacificados. E há aquelas almas que se adaptaram plenamente à condição humana. Essas são civilizadas, têm empatia, compaixão, responsabilidade social, respeito, honestidade, e são predispostas a aprender sobre o sentido objetivo da vida. Ser uma pessoa educada, gentil, humanizada, não é ainda o suficiente. O ser tem que estar predisposto a entender o sentido objetivo da vida para que ele possa merecer a transcendência. Como Jesus dizia, não é? Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem olhos, veja. No reino de Deus está próximo. É preciso conhecer a verdade. Conhecer a verdade. Conhecereis a verdade. Como é que se conhece alguma coisa? Como é que se conhece alguma coisa? Aprendendo sobre ela, observando sobre ela, inteligindo sobre ela, se interessando sobre ela. Isso é conhecer. Tá? Então, para obter paz, é preciso conhecer o funcionamento da mente, é preciso conhecer o sistema da ilusão ao qual você está inserida, e é preciso ter determinação, coragem e valentia para educar essa criança hiperativa e mal criada, chamada mente. Você é uma adulta. Você tem o direito de ter paz. A sua casa tem que ser organizada e educada. E uma criança mal educada e desorganizada na casa faz com que você se torne uma refém de uma tirana dentro da sua própria residência. Então você tem que ser uma educadora forte para determinar como as coisas devem ser dentro da sua casa. Assim também é a mente. Você tem que ser forte para determinar a mente como ela tem que se comportar, porque você é adulta, você é a alma é superior, a mente é uma criança para ser educada. Como Krishna diz, aquele que conquistou a mente terá consigo uma amiga. Aquele que falhou em conquistar a mente conviverá com uma inimiga, uma tirana, e será uma refém dos sofrimentos impostos por ela. Por isso, é imprescindível que você aprenda a controlar a mente. É por isso que os sábios disponibilizam esse sistema funcional, simplificado, chamado sadhana. O sadhana tem uma função, auxiliar você à prática do autocontrole mental, para que você tenha domínio sobre a sua própria residência interna. Após o sadhana, a prática do sadhana, a pessoa aprende a ter equilíbrio emocional e determinação mental. Na sequência, ela passa a experimentar, ela passa a ver as oportunidades de felicidade, ela passa a experimentar os momentos de felicidade, ela passa a enxergar e expandir a capacidade de ser feliz com maior estabilidade. Porque com paz mental se consegue resolver os problemas. Os problemas deixam de ser problemas e passam a ser desafios interessantes, como para um jogador de xadrez, para um jogador de futebol, como para uma atriz de cinema, como para um policial que tem que sair para fazer a ronda, como para um esportista, um lutador de boxe que tem que enfrentar um outro adversário no ringue. Com o controle mental, a luta pela vida passa a ser um desafio prazeroso. Ele deixa de ser assustador e amedrontador.
passa a ser prazer. Lutar pela vida ou batalhar pela vida torna-se um esporte à existência. Produz bem-aventurança, felicidade, ânimo, entusiasmo. É desafiador, é prazeroso. Mesmo os problemas, sendo problemas, eles se tornam desafios interessantes. E mesmo quando há sofrimentos durante os desafios, ainda assim, ele faz parte de um conjunto que produz satisfação ao fazê-lo. Por quê que vocês acham que Jesus, quando estava com a cruz, carregando uma cruz, ele deu a orientação: você aí, que está com pena de mim, pega a tua cruz e me siga. E por que você deve fazer isso? Porque a minha cruz, o meu fardo é leve, o seu é pesado. Você está destinada a viver entre as bestas feras. Eu faço tudo por amor e por prazer de viver. Então, para mim, não há sofrimentos. Os sofrimentos que eu aceito fazem parte do meu desafio do prazer de viver. O seu, por mais que você supostamente é feliz, vive em ansiedade constante. Então, o ato de compaixão, o ato altruísta de pensar de maneira coletiva, de maneira altruísta, alivia o peso da sua existência, porque você divide o peso com o coletivo. É como dividir uma conta entre os amigos. É mais inteligente, é proativo. A compaixão torna todas as nossas dificuldades, os nossos desafios mais satisfatórios e mais leves. Pais, por exemplo, aceitam ter filhos. Eles dão muito prejuízos. Você gasta milhões durante 20, 30 anos sem retorno. E os pais fazem isso com satisfação. Ninguém investe numa empresa 20, 30 anos só para ter prejuízos. Isso não é racional. Ninguém voluntariamente está predisposto a banhar, alimentar, a cuidar de outra pessoa sem nenhum retorno, a não ser que tenha uma substância envolvida, amor. O amor torna tudo mais leve. A falta de amor torna tudo pesado, triste, cansativo, desanimador. Ter paz sem amor é uma tortura, é um peso, um fardo grande para se carregar. Porém, o amor torna tudo leve e gracioso e satisfatório. Por isso, o fardo daqueles que amam é mais leve. Viver é mais leve para aqueles que amam. E o que é o amor? Sem disciplina mental é narcisismo. Todo amor sem disciplina mental é narcisista. Por quê? O amor vai colocar sobre o outro a expectativa de reciprocidade e de felicidade. Só que, se eu não tenho disciplina mental, a minha mente indisciplinada, que é uma criança hiperativa, mal educada e tirânica, vai tiranizar a outra pessoa. Se eu não educo meu filho, e eu levo meu filho para a festinha de aniversário com os outros amiguinhos, e o meu filho é mal educado, agressivo, violento, desorganizado, o que ele vai fazer com a festinha dos amigos? Como é que vai ser a convivência dos outros com o meu filho? Então, imagina que você tem uma mente hiperativa, desorganizada, indisciplinada e vitimista. O que você acha que vai acontecer com aqueles que convivem com você? Eles vão ser tiranizados. Eles vão ser obrigados a se submeter a esse capricho infantil de uma mente indisciplinada. Por isso que disciplinar a mente, autocontrole mental, é compaixão para com a humanidade. E é tão importante que a gente tenha disciplina de controlar nossa mente. Aprender é uma arte que se aprende. Se aprende. Disciplinar a mente, controlar a mente, é aprendível. Nós aprendemos isso. Mas o ser tem que estar predisposto a querer aprender, a entender que é importante, é preciso aprender. Então, uma vez que o ser entende que é importante, é preciso aprender a disciplinar a mente, ela então passa a disciplinar a mente. Na sequência, ela passa a sentir felicidade. E a felicidade vai fazer com que a pessoa sinta prazer em ser altruísta, em ser coletiva, em ser inclusivista.
e não separatista. Então, ela se unifica com o propósito da criação. Ela se transforma num ser altruísta. E o altruísmo é característica das pessoas prósperas. Tem uma diferença entre pessoas ricas e pessoas prósperas. Não sei se vocês entendem essa diferença. Acredito que sim. Mas eu vou realçar aqui só por uma questão de protocolo. A pessoa rica, meramente rica, é uma pessoa ansiosa e violenta. Porque, naturalmente, se ela somente é rica, as chances de ela ser avara, mesquinha e violenta com os demais é significativa. Porque a riqueza gera o sentimento de posse, de domínio, e automaticamente o medo de que outros queiram dominar também essa posse. O medo de que outros possam vir pegar essa posse. Então, esse sentimento de domínio, de propriedade absoluta sobre as posses, faz com que o ser fique avaro, mesquinho, amedrontado e agressivo, como um cachorro que está mordendo o osso. Ninguém pode se aproximar, a não ser que queira correr o risco. Então, isso é a mera riqueza. A mera riqueza produz inveja nos demais. As outras pessoas invejam. Então, estimula a inveja. A prosperidade é diferente. A prosperidade inclui a riqueza e, ao mesmo tempo, a felicidade. Por quê? A felicidade é altruísta. A prosperidade é altruísta. A prosperidade, ela não se contenta apenas com a felicidade individual. Ela quer que os demais ao redor sejam felizes. Como eu sou feliz, quero ver feliz. Quem andar comigo, vem. Então, a prosperidade sempre pensa de forma coletiva. Riqueza nas mãos de uma pessoa próspera, altruísta, compassiva, é felicidade para todos ao redor. Uma pessoa piedosa, altruísta e próspera é motivo de felicidade para todos ao redor, e as pessoas ao redor não sentem inveja dessa pessoa ser próspera. Elas ficam felizes de que ela seja próspera. Ela fica feliz quando a pessoa está assim, esbanjando opulência ou demonstrando opulência, porque ela sabe que ela também está incluída naquela opulência. Então, ela não se sente à parte, ela se sente incluída. A prosperidade é um benefício, é um privilégio apenas para pessoas compassivas, altruístas. A riqueza não. A riqueza pode ser obtida até por demônios vigaristas, patifes assassinos. Estupradores violentos. O Gengis Khan era muito rico. Calígula era riquíssimo. O Hitler podia ter o que quisesse. Ele entrou no Museu do Louvre, escolheu algumas obras de artes e pediu que levasse para a Alemanha, quando a Alemanha invadiu a França. Ele não entrou diretamente lá, mas ele definiu que algumas viessem para ele. Enfim, eu não vou entrar em detalhes do que essas pessoas são capazes de fazer. O Saddam Hussein, por exemplo, tinha muitos palácios. Os ditadores da humanidade, o povo morre de fome nas plantações e eles têm palácios. Então, riqueza é acessível para qualquer crápula, qualquer patife, qualquer parasita, qualquer besta na forma de ser humano. Riqueza está acessível para qualquer tipo de criatura que consiga manipular os dados para obter essa riqueza. Prosperidade não. Prosperidade é artigo benéfico, ou é um benefício apenas
para seres que estão transitando na divindade. Somente seres divinos podem ser prósperos. Patifes vigaristas podem ser ricos, mas somente seres divinos podem ser prósperos. Porque prosperidade significa felicidade coletiva. Então, aquele que tem riqueza e não transforma isso em felicidade, adoece e morre na avareza existencial. Está sempre com medo. Está sempre em ansiedade. E não tem felicidade. Tem riqueza. Tá? Então, a prosperidade, ela depende substancialmente de um pensamento altruísta. A liberdade da avareza é o primeiro dever de um jardineiro espiritual, de uma jardineira espiritual. O que é um jardineiro espiritual? O que é uma jardineira espiritual? O coração é um jardim. Eu sou jardineiro, eu tenho um jardim, eu cuido do jardim, e eu, assim, entendo de maneira muito orgânica o que eu estou falando. O que mata a planta? Ah, Devananda, é o sol escaldante. Não, 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 é o excesso de água. Ah, Devananda, o que mata a planta são as ervas daninhas. Não, 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 não. O que mata a planta é a negligência do jardineiro. Um jardineiro negligente, desatento, desinteressado, mata a planta. Todos os problemas são resolvíveis. Mas um jardineiro negligente é o pior inimigo das suas plantas. Uma alma negligente, uma alma cansada, desanimada, uma alma que aposta no fracasso e na avareza, é uma alma que mata a própria alma. Por quê? Porque ela condena a própria alma ao renascimento e à morte novamente, que é artificial. Então, a avareza é uma erva daninha, é um mal-estar que tem que sair do coração. Isso tem que ser feito de maneira inteligente, racional e gradual, consciente. Porque nós saímos de uma luta entre feras. Nós estamos entre feras, lutando entre feras. Avaras, sobinas, cruéis, mesquinhas. A humanidade é repleta de comportamentos assim. E nós convivemos com isso. Será que isso não nos afeta? Será que realmente nós somos completamente livres desse mal-estar? Ou será que nós temos contaminações adquiridas do contato com esses tipos de espíritos inferiores e desafortunados? Avaros, mesquinhos, preguiçosos, mal-humorados, apostadores do fracasso, vitimistas. Será que nós não somos afetados pela convivência com eles? Será mesmo que nós somos tão assim invulneráveis, intocáveis? Nós temos que tirar do nosso coração as ervas daninhas, o mal-estar que nós adquirimos na relação com a humanidade, na sua categoria mais densa ou escura. Nós temos que nos libertar da avareza e da preguiça, da indisciplina mental, porque tudo isso tem preço. Ah, Devananda, eu faço o que eu quero da minha vida. Sim, é verdade. Mas pergunta ao universo se ele concorda com essa teoria. Tudo tem um preço. A depressão, o medo, a ansiedade, a insatisfação, a frustração, as doenças, são preços caros para se pagar. De manter o coração cheio de contaminações, ervas daninhas, dentre as quais a avareza é uma que cheira mal. A avareza tem cheiro. Assim como o amor é perfumado, a avareza cheira mal. Pessoas refinadas espiritualmente falando, sentem o mal-estar de pessoas avaras, sentem o cheiro delas. O comportamento delas emite perfume, e um perfume desagradável. A avareza não combina com um ser espiritualizado, com um espírito refinado. Olha o caso de Jesus. Jesus não tinha quase pouca coisa, ele fazia jejuns, né? E aí ele chegou, vocês sabem da multiplicação dos pães.
As pessoas estavam sentadas para ouvi-lo, e a primeira coisa que ele perguntou aos alunos dele: mas essas pessoas já comeram? Não, não temos nada para comer. Como assim? Deve ter alguma coisa. Temos isso daqui, alguns pães e peixes. Vamos dividir. Não faz sentido nenhum nós mantemos comida conosco enquanto as pessoas estão sem comer. Divida. Então, todo ser refinado, todo espírito elevado ou espiritual, todo ser espiritual é um ser altruísta por excelência. E se ele não é, deve aprender a sê-lo. Isso é muito importante, pessoal. A avareza é uma contaminação feia, que não combina com o espiritualista. O espiritualista que se olha e se define como espiritualista e mantém a avareza no coração, está iludido, está vivendo uma ilusão. E o tempo vai mostrar que a aposta dele é no fracasso. Esse ser vai fracassar. É uma questão de tempo. Até o mundo, o universo, a criação cósmica revelar, assim, insensivelmente diante dele, que ele é um fracasso existencial. A avareza é sintoma de uma pessoa fracassada. Nós temos que nos livrar dessa contaminação, porque isso não faz parte da nossa egrégora, não faz parte da nossa estirpe, não faz parte da nossa convivência de grupo. Tudo bem que nós cometemos erros, errar é humano. Entretanto, somente aqueles que estão destinados a serem seres divinos é que ousarão corrigir os seus erros em vida. E não na hora da morte, por causa de desespero, por trapaça sentimental. A correção, o reinventário moral deve ser feito de forma consciente, voluntária, com sabedoria, e não por pressão do medo ou dos sofrimentos. Esperar os sofrimentos chegarem, o medo chegar à porta para tomar atitude, é uma procrastinação que tem um custo alto. Chama-se renascimento esse custo. É só você dar uma olhada no seu histórico, como foi a sua vida, para ver se valeu a pena ter renascido. E se vale a pena repetir de ano novamente. Não vale a pena. Nós não pertencemos a esse mundo, nós estamos de passagem. Nós somos almas e a nossa identificação é de alma e nós precisamos de um ambiente adequado para almas. E esse não é. A Terra não é o ambiente adequado para almas. Portanto, nós temos que exercitar o altruísmo, por quê? As duas últimas aulas, então vou agora concluir a minha fala. Nas duas últimas aulas, aqueles que acompanharam, né, sabem que a condição humana, a nossa condição enquanto seres humanos, é a condição de condenados à morte. Essa é a nossa condição realística. E a condição de todos aqueles que nós amamos, que estão conosco, nascem nas celas. Mas você não quer isso. Você não deseja isso. Você não quer isso para aqueles que você ama. Você quer o melhor para aqueles que você ama. Você ama seus filhos. Então, se você ama seus filhos, se o seu amor é puro, verdadeiro e absoluto, certamente você não quer que eles renasçam aqui dentro desse mundo de novo. Não tem como você ter um amor puro, verdadeiro, negligenciando o fato de que você aceita a condição de que eles convivam entre feras e espera que eles sejam plenamente felizes. É uma ilusão. Não vai dar certo. Então, se você anseia a plenitude da felicidade para aqueles que você ama, então você anseia para elas, você deseja para elas a transcendência. O ambiente natural para almas. Não é renascer entre humanos. Amar ao próximo, bem como a ti mesmo. E amar não é desejar para elas o renascimento como humanos. Não é amor completo. Nós fazemos o bom uso de um mau negócio. Nós estamos na forma humana. Então, tá bom, vamos fazer o que a gente pode fazer.
Mas não pensar em melhorar a condição de vida dos filhos é negligência dos pais. Todo pai responsável, toda mãe responsável, que tem responsabilidade, pensa: eu quero um futuro melhor para os meus filhos. Então ele trabalha duro, trabalha com valentia para dar um futuro melhor aos filhos. Isso é demonstração de amor. Agora, nossa história não termina aqui. Então nós temos que pensar em termos absolutos. O que eu quero para as pessoas que eu amo? Que futuro existencial eu quero para as pessoas que eu amo? Que futuro eu desejo para as pessoas que eu amo? O que eu desejo? O que eu almejo para as pessoas que eu amo? Que ambiente? Que lugar? Certamente não é esse que nós estamos no momento. Com doenças, com mortes, com acidentes, com catástrofes. Não é esse o ambiente. Com violência, não é esse. Com frustrações, não é esse. Nós almejamos um ambiente seguro, feliz, pacífico. Então, para nós merecermos, para conquistarmos, para comprarmos com o preço da nossa honestidade espiritual essa liberdade que nós queremos ter da cela e levar conosco aqueles que nós amamos para fora das celas, do samsara, do repetido nascimento e morte, nós precisamos dar uma demonstração prática de que nós somos capazes de conviver com seres refinados espiritualmente. E a avareza não é uma combinação apropriada. Libertar-se da avareza é fundamental. Aquele que falha em libertar-se da avareza certamente não sabe como conviver com pessoas refinadas, com espíritos evoluídos. Então fica aqui, entre os espertos. Porque esse mundo é para os espertos. Esse mundo é dos espertos. Eles estão certos quando dizem o mundo é dos espertos. Eles estão certíssimos, corretíssimos. Esse mundo é dos espertos. Por isso que eles nascem aqui, avaros, entre avaros, sovinas, entre os violentos, para nascer e morrer constantemente. Porque esse mundo é dos espertos. O próximo, o dos honestos, o dos refinados espiritualmente, o dos leves, o dos felizes. O próximo é o mundo dos despertos. É apenas para despertos. Os espertos ficam aqui, na ignorância, da escuridão, onde eles estão. Os despertos saem das celas para serem livres, para viver a felicidade para além dos muros altos que a ignorância impõe sobre eles. Essa é a nossa condição. É para isso que nós nos reunimos. É para isso que nós nos fortalecemos. É para isso que nós confirmamos o nosso contrato com a Suprema Personalidade de Deus, porque nós queremos conviver com pessoas livres, felizes, saudáveis e despertas. Mas não depois que nós sairmos. Porque isso pode ser uma esperteza também, né? Por que não ser isso agora, já? E a avareza combina com uma pessoa livre? O avaro é preso. Ele é um prisioneiro da sua própria avareza. Então não combina. Todo ser avaro emite um perfume negativo, que é reconhecido pelo algoritmo. Essa informação negativa reconhecida pelo algoritmo automaticamente desclassifica o jogador e ele volta a renascer entre os espertos, porque ela está querendo ser esperta, então fica entre os espertos. Só os despertos conseguem ser prósperos e altruístas. Então, se você quer prosperidade, felicidade, deve pensar de maneira racional e inteligente em ser altruísta, exercitar o altruísmo, praticar o altruísmo, compartilhar. Isso é necessário, é uma técnica necessária, não tem a ver com você ser bonzinho, tem a ver com você ser inteligente, proativo, futurista. Só pessoas muito inteligentes é que conseguem ser altruístas, compassivas, benevolentes. É preciso coragem, valentia, determinação
para ser uma pessoa espiritual. É muito mais fácil ser covarde e se abrigar na ignorância, na letargia, na ilusão. Porque é mais fácil. Porque a ladeira abaixo é só pular do primeiro andar, do segundo, do terceiro, do quarto. Em queda livre, a gravidade ajuda. Para ter asas e voar, é preciso ter raízes. Primeiro é preciso ter raízes para desenvolver asas. É preciso ser racional, pragmático, proativo, inteligente, nobre, refinado, de caráter, honesto, uma pessoa divina, para merecer nascer entre os seres divinos. Nós nascemos como seres humanos, tá aí. Beleza. Deu ruim. E agora? Nada. Agora a gente se recupera, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e vamos em frente, porque não terminou a caminhada. Não acabou. Desperta, levanta, caminha, continua caminhando e não pare antes de alcançar a meta, que é o seu despertar na transcendência. Aqueles que se abrigam na letargia, na preguiça, no mal-estar existencial, caminham sobre o fio de uma navalha. Pode sofrer a qualquer momento. É certo que sofrerá. É uma questão de tempo. Se você se sente cansado ou cansada, utista jagrata prapya varani bodhata kshurasya dhara nishita durachaya durgam patastu kabayo vadanti. Ao sentir-se cansada ou cansado, então, sente-se, descanse. Faz parte do processo cansar-se. É preciso, às vezes, sentar-se. Então, sente-se. Porém, faça-o de frente para o seu objetivo. Não vire as costas para a sua meta, para o seu destino, que é o despertar na transcendência. Você vai se sentir melhor em algum momento. Nesse momento, quando você se sentir melhor, já estiver um pouquinho mais recuperada, então, com firme determinação em seu coração, sabendo muito bem qual é o seu destino final, levanta-te. Caminha, anda, desperta, porque o seu destino final já foi previsto, é o despertar na transcendência. Não combina com você, alma, renascer entre os espertos, porque eles são decompostos, decadentes, destinados à morte. Eles vivem no mundo dos mortos. Não é esse o seu destino. Esse é o nosso destino, a transcendência. E para isso nós temos que ser práticos e dar passos consistentes, objetivos, com essa intenção clara em nossa mente. Desejar a transcendência de todo o coração, com toda a força. Não foi isso que foi ensinado para nós por Jesus? Amar a Deus com toda a força do seu coração, com todo o intelecto, com toda a sua capacidade racional, com toda a sua inteligência, com toda a sua capacidade artística. Mostre do que você é capaz. Mostre o quanto você é capaz de amar. Mostre o quanto você deseja a transcendência. Mostre que você merece, deseje e mereça e obtenha. E quem tem ouvidos, ouça. E quem tem olhos, veja. O reino de Deus está dentro de vós. Muito bem. Então, hoje é um dia muito especial. Nós estamos para cooperar com esse propósito, que é gradual. Lógico que nós temos que pensar em todos os detalhes para auxiliar aqueles que estão caminhando conosco a terem o suporte necessário para exercitarem essas funções. Sadhana, regularidade, né? A Seva é uma associação de espiritualistas voluntários, autogestores, autolimpantes, autodidatas. Então, nós, em grupo, fazemos a nossa história, a nossa caminhada. Só que, claro, sempre é importante que alguns
conduzo algumas operações para que os demais possam convergir e colocar força e energia, para que todos possam navegar juntos nesse mar da ignorância até o nosso destino final, que é a transcendência. Então, nós temos a sala dos mantras, nós temos a torre dos mantras, nós temos os nossos cursos de conhecimento, nós temos várias áreas de assistência para acolher os peregrinos e os amigos que querem fazer parte da nossa família. Aqueles que são peregrinos aleatórios, que chegam, se alimentam e voltam a transitar nos desertos. Aqueles que chegam e ficam, e se alimentam e ficam. E aqueles que expandem o oásis, que aumentam a capacidade do oásis de produzir bem-aventurança e acolher os peregrinos que estão perdidos nos desertos. Então, nós estamos nos desenvolvendo e automaticamente nós estamos assumindo algumas responsabilidades que estão surgindo diante do nosso caminho, que é parte integrante do processo da verdade, de ser confirmada com práticas e ações práticas. Então, nós não somos apenas espiritualistas alienados, nós somos seres humanos também, convivendo entre humanos. Então, o nosso olhar humanitário é parte integrante da nossa honestidade, dos nossos tratos espirituais. Os conhecimentos nos tornam seres refinados para pensar o absoluto numa dimensão mística ou superior. Mas os seres humanos, eles fazem parte da nossa convivência. E nós temos relação direta com os humanos. Então, e eles são parte da nossa família, nós fazemos parte da formação humana. Então, nós temos que pensar nos seres humanos. Agora, a gente pensa em todos os seres humanos, mas nós cuidamos de alguns que nos é possível. E a Seva, nós estamos, com base nisso, nós estamos acolhendo algumas responsabilidades, a princípio simples, mas que gera para nós uma certa preocupação e também responsabilidades. E como nós estamos vendo que nós não estamos assim, em condições de levar adiante esse projeto sozinhos, não mais tão sozinhos como nós estávamos fazendo, nós então decidimos assim, abrir para a compreensão de vocês, para o acolhimento de vocês das nossas atividades. Então nós criamos um projeto, um programa chamado Damas. Vai ser explicado daqui para frente, eu vou mostrar os vídeos, vou passar os vídeos já, para vocês entenderem o que significa esse projeto Damas. Tá? E o projeto Damas é o nosso instrumento para nós exercitarmos o nosso altruísmo, o nosso acolhimento, o nosso cuidado com a humanidade e com as pessoas. Tá bem? Então, eu vou agora passar a palavra, eu quero agradecer, tá? Imensamente a presença de todos vocês que compareceram aqui para ouvir, essas palavras e aprender. O programa Damas, só para vocês, porque isso não vai aparecer lá nos vídeos, eu sou astrólogo védico, vocês sabem, a maioria de vocês passaram por mim como terapeuta astrólogo ou Jyotisha, e todos os mapas de vocês e dos familiares de vocês, todos aqueles que ainda permanecem ligados a mim, e os mapas estão nas minhas mesas, se estendem aos filhos de vocês também, aos parentes imediatos de vocês. Não é apenas você. Você é sempre um coletivo. Você é sempre um conjunto. Você nunca é você individualmente. Você é sempre um grupo, tá? Então, todos os mapas de vocês na minha mesa também significa a extensão de vocês, que são suas famílias. Tá? Seus netos, filhos, incluindo também os animaizinhos de estimação, porque eles são futuros humanos e já fazem parte da família. Ok? Então, todos esses seres estão incluídos na nossa pauta de preocupação. E o altruísmo que a gente pratica em conjunto, dentro da Seva, estão ligados aos processos de tratamentos do mapa de vocês. Então, toda ação benevolente, toda ação altruísta realizada
em grupo, que nós fazemos dentro da Seva, por conta da minha responsabilidade em relação à manutenção e aos cuidados com os mapas de vocês, o altruísmo de vocês, realizados dentro da Seva, chega até o mapa de vocês e gera um recurso adicional para alcançar também os mapas daqueles que vocês amam e que raramente chegariam a se interessar em fazer o mapa védico, por exemplo, ou se interessar pela espiritualidade, por exemplo. Eles não podem ficar de fora da sua bem-aventurança, da sua prosperidade espiritual. Eles têm que ser alcançados. Só que como muitas vezes eles são ervilhazinhas andantes e falantes, são pessoas que nós amamos, que são pessoas com a cabecinha desse tamanho, muitas vezes, e você sabe disso. Então não vai caber muita coisa lá dentro por enquanto. O que você deve fazer? Deixar uma poupancinha, um commodities, um recurso, porque no futuro esse ser, essa alma vai precisar disso. E você, como ser consciente, já está deixando um recurso, uma herançazinha, para garantir que eles não vão ficar para trás, para renascer como seres humanos. Então, uma das principais funções da nossa preocupação em relação aos nossos projetos que envolve altruísmo tem a ver com a manutenção e a extensão dos tratamentos, dos mapas de vocês para os seus membros familiares. Tá bem? Então, coloca esse recurso, esse critério na pauta. Tá? Bom, eu vou, então, pausar aqui agora. Muito obrigado pela atenção de vocês. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.